A mente é como um jardim. Aquilo que você permite crescer moldará sua vida. Imagine plantar ervas daninhas em vez de flores, deixando a negatividade e os maus hábitos criarem raízes silenciosamente. Antes que perceba, seu jardim está tomado, e você se pergunta como chegou a esse ponto. Mas e se 2025 pudesse ser o ano em que você recupera sua paz? E se for o ano em que você aprende a deixar de lado pensamentos, hábitos e relacionamentos que silenciosamente te sobrecarregam? É sobre isso que vamos falar hoje. 11 coisas que você deve eliminar silenciosamente da sua vida. São pequenas mudanças que podem ter um impacto enorme, libertando você da desordem mental, do estresse emocional e da energia desperdiçada. Seja deixando de lado a comparação, superando o perfeccionismo ou aprendendo a silenciar a raiva, essas lições ajudarão você a cultivar uma mente calma, focada e resiliente. Isso não é sobre mudanças instantâneas, mas sobre progresso constante e intencional. Os estoicos acreditavam que o domínio da mente vem da prática diária, de pequenas decisões e da coragem de abandonar o que não nos serve mais. Então, se você está pronto para aliviar sua carga, clarear sua mente e construir uma vida com propósito e clareza, está no lugar certo. Vamos mergulhar nessas 11 coisas que você precisa eliminar, um passo de cada vez. Seu futuro eu será grato por você ter começado hoje. Já se encontrou repassando uma conversa na sua cabeça, tentando imaginar como poderia ter se explicado melhor para alguém que te magoou? Talvez tenha se sentido incompreendido, injustamente julgado ou até culpado por algo que não foi sua responsabilidade. É natural querer que os outros entendam seu lado, compreendam sua dor ou validem seus sentimentos. Mas aqui está uma verdade difícil. Algumas pessoas nunca vão te ouvir, por mais que você explique. A filosofia estoica nos lembra que buscar validação externa, especialmente de quem nos causa dano, só nos prende em um ciclo de frustração e decepção. Por quê? Porque a compreensão delas, ou a falta dela, está completamente fora do nosso controle. O grande estoico Epicteto ensinava que devemos focar apenas no que está ao nosso alcance, nossos pensamentos, ações e respostas. Todo o resto, incluindo como os outros nos percebem ou nos tratam, está além do nosso poder. Então, quando você se pega tentando justificar suas ações ou sua dor para alguém que já demonstrou que não está ouvindo, você está entregando a essa pessoa um pedaço da sua paz. Está cedendo o controle do seu bem-estar emocional. E para quê? Na esperança de que mudem de ideia ou te ofereçam a validação que você acha que precisa. A verdade é que a incapacidade deles de te entender diz mais sobre eles do que sobre você. O estoicismo nos ensina a abandonar essa necessidade de ser compreendido pelos outros, especialmente por aqueles que nos ferem. Em vez de buscar aprovação, devemos olhar para dentro e focar em nossa própria integridade. Pergunte a si mesmo: estou agindo de acordo com meus valores? Estou sendo verdadeiro comigo? Se a resposta for sim, isso é toda a validação que você precisa. Você não deve explicações a quem te machuca. Essas pessoas já mostraram que sua perspectiva é falha e que seu julgamento não define seu valor. Ao se libertar dessa necessidade de justificar ou explicar, você recupera sua energia e foco. Imagine o que poderia conquistar se parasse de dar tanto poder a quem não merece. Em vez de ruminar sobre o que poderia ter dito, use esse tempo para se curar, crescer e refletir sobre o que realmente importa, sua paz de espírito. Marco Aurélio, outro grande filósofo estoico, nos lembrou: você sempre tem a opção de não ter opinião. Nunca a necessidade de se preocupar ou de perturbar sua alma com coisas que você não pode controlar. E você pode aplicar esse mesmo princípio aqui. Não há necessidade de desperdiçar sua energia emocional explicando-se para quem já te feriu. Isso não significa suprimir seus sentimentos ou fingir que não está magoado. É normal sentir dor, raiva ou decepção. Mas, em vez de direcionar essas emoções a quem não pode ou não quer ouvir, direcione-as a si mesmo, para sua cura, entendimento e crescimento. Deixe suas ações falarem por si. Deixe seu crescimento e sua paz serem a resposta final. Quanto mais silencioso você for, mais alta será sua força. Quando um relacionamento termina, muitas vezes é seguido por uma tempestade de emoções: confusão, tristeza, raiva ou até alívio. Nesse turbilhão emocional, há uma forte necessidade de falar sobre isso com qualquer um que escute. Talvez seja para processar a dor, buscar conforto ou contar sua versão da história. Mas já percebeu que quanto mais fala sobre isso, mais isso persiste? A dor continua viva, o ressentimento se fortalece e, em vez de seguir em frente, você fica preso ao passado. O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar como as coisas terminam,
podemos controlar como respondemos. E, às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Os estoicos acreditavam no poder da contenção, especialmente com as palavras. Palavras têm peso, uma vez ditas, não podem ser retiradas. Marco Aurélio, o imperador romano e renomado estoico, disse: se não é correto, não faça. Se não é verdade, não diga. Ao compartilhar todos os detalhes íntimos do fim de um relacionamento, você não está apenas abrindo mão da sua privacidade, mas também expondo suas emoções a outros que podem não lidar com elas de forma cuidadosa. O que começa como um desabafo pode rapidamente se transformar em fofoca ou julgamento. A dignidade do que você compartilhou com outra pessoa é dilacerada. E, no final, ninguém sai ganhando. Além disso, há outro perigo em compartilhar demais. Isso mantém preso ao passado, revivendo antigas discussões, culpando a outra pessoa ou analisando cada detalhe. Você dá à situação mais poder do que ela merece. O estoicismo nos lembra que devemos focar no que está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e mentalidade, e não em eventos que ficaram para trás. O silêncio não significa negação ou fuga. Significa escolher lidar com a situação com força e maturidade. Significa manter certas coisas sagradas, mesmo que o relacionamento tenha terminado. Ao optar por não compartilhar excessivamente, você protege sua paz e também respeita a outra pessoa, independentemente de como as coisas acabaram. Afinal, quem ela é e como ela te tratou não importa mais. O que importa agora é como você responde. Os estoicos nos lembram que nosso caráter é revelado em momentos como esse. Deixaremos nossas emoções nos controlarem ou agiremos com integridade e sabedoria? Pense assim: toda vez que você compartilha detalhes privados do passado com outros, entrega pequenos pedaços da sua dignidade. Quanto menos você fala sobre isso, mais você mantém seu poder. Você não precisa que os outros validem sua dor ou fiquem do seu lado. Seu crescimento e resiliência falarão mais alto do que qualquer palavra poderia. Com o tempo, você perceberá que segurar as palavras, não remoer, não fofocar e não justificar é mais leve. Isso abre espaço para a cura, permitindo que você siga em frente sem o peso do passado. Você já percebeu o quanto buscamos a aprovação dos outros? Um simples elogio, um aceno de reconhecimento ou algumas curtidas nas redes sociais podem nos fazer sentir vistos, valorizados e apreciados. À primeira vista, parece inofensivo, mas, por trás desse desejo por validação, está um hábito perigoso: vincular nosso valor próprio às opiniões alheias. Quando permitimos que a aprovação, ou a falta dela, dos outros defina nosso valor, entregamos o controle da nossa felicidade. Os estoicos nos alertaram sobre essa armadilha. Eles acreditavam que a verdadeira paz e contentamento vem de dentro, não das opiniões imprevisíveis do mundo exterior. Epicteto resumiu isso de forma simples: se você for tentado a buscar aprovação externa, perceba que comprometeu sua integridade. Se precisar de uma testemunha, seja a sua própria. O que isso significa? Significa que você não precisa de outra pessoa para lhe dizer que é bom o suficiente, inteligente o suficiente ou digno o suficiente. Suas ações, escolhas e valores devem falar por si. Buscar validação externa é como tentar atingir um alvo em constante movimento. Você nunca o alcançará, porque as opiniões das pessoas mudam frequentemente por razões que nada têm a ver com você. Hoje elas te elogiam, amanhã podem te criticar. Se sua autoestima depende dessa aprovação, você está à mercê de forças que não pode controlar. Imagine viver sua vida inteira tentando agradar os outros. Vestir-se como acham melhor, dizer o que querem ouvir e tomar decisões baseadas nas expectativas alheias. No início, parece reconfortante pertencer, ser aceito. Mas, com o tempo, algo começa a acontecer. Você se perde. Você para de perguntar: o que eu quero? No que eu acredito? Quem eu quero ser? Os estoicos nos lembram que viver pela aprovação externa é uma receita para o vazio. Você acaba vivendo a vida de outra pessoa, não a sua. E, no final, o que você ganhou? A aprovação dos outros, ao custo da sua autenticidade. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente se lembrava de focar no interior, não no exterior. Ele escreveu: não importa o que os outros pensem de você. O que importa é o que você pensa de si mesmo. Essa é a base da verdadeira confiança. Quando você aprende a se validar, a medir seu valor com base em seu caráter e ações, e não na opinião alheia, você se torna inabalável. Você para de viver por aplausos e começa a viver com propósito.
e esse é um poder que ninguém pode tirar de você. A verdade é que buscar validação externa é exaustivo. É como tentar encher um balde com um furo no fundo. Não importa quanta aprovação você receba, nunca será suficiente. Os estoicos nos ensinam que esse desejo incessante surge de um mal-entendido sobre onde a felicidade realmente reside. Felicidade não vem de ser admirado ou elogiado, vem de viver uma vida alinhada com seus valores. Você está agindo com integridade? Está tomando decisões que refletem quem você é e no que acredita? Se a resposta for sim, essa é toda a validação de que você precisa. Agora, considere outro hábito prejudicial: o perfeccionismo. Quantas vezes adiamos algo porque não temos certeza de que podemos fazer perfeitamente? Ou talvez terminemos uma tarefa, mas não conseguimos parar de nos fixar nas menores falhas, que ninguém mais notaria. Perfeccionismo pode parecer uma busca nobre, afinal, quem não quer fazer o seu melhor? Mas, na realidade, perfeccionismo não é sobre excelência, é sobre medo. Medo de falhar, de ser julgado, de não ser bom o suficiente. Em vez de nos ajudar a ter sucesso, o perfeccionismo nos paralisa, nos sobrecarrega e nos deixa eternamente insatisfeitos. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles nos lembram que buscar a perfeição não é apenas irrealista, é uma receita para a infelicidade. Sêneca alertou sobre os perigos do perfeccionismo. Enquanto esperamos pela vida, a vida passa por nós. Perfeccionismo nos engana, fazendo-nos acreditar que precisamos esperar pelo momento perfeito, pelo plano perfeito ou pelas condições perfeitas para agir. Mas, enquanto esperamos, as oportunidades escapam, e a vida segue em frente sem nós. A verdade é que a perfeição é uma ilusão. É inalcançável e, ao persegui-la, perdemos a beleza do progresso e do crescimento. Pense nisso: o perfeccionismo não te impulsiona, ele te mantém preso. Você hesita em correr riscos, com medo de errar. Gasta horas, até dias, revisando algo que já estava bom, esgotando-se no processo. E, quando inevitavelmente não atinge a perfeição, porque ninguém atinge, você não enxerga seu esforço, progresso ou crescimento, só vê falhas. Os estoicos nos lembram que esse modo de pensar é não apenas prejudicial, mas também insensato. Marco Aurélio escreveu: não se envergonhe dos erros, e assim, não os transforme em crimes. Em outras palavras, erros fazem parte da vida. São oportunidades para aprender, crescer e melhorar, não algo a temer ou nos punir por cometer. Perfeccionismo também nos rouba a alegria. Em vez de apreciar o que conquistamos, fixamo-nos no que está faltando ou no que poderia ser melhor. Ignoramos nosso progresso e nos concentramos em imperfeições, como se qualquer coisa menos que perfeita fosse inútil. Os estoicos nos ensinam que nosso foco deve estar no esforço, não nos resultados. Epicteto disse: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as coisas, para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Você não pode controlar se algo sairá perfeito, mas pode controlar seu esforço, sua atitude e sua disposição para tentar. É aí que reside o verdadeiro crescimento. Então, como deixamos de lado o perfeccionismo? Começa com a aceitação da imperfeição como parte de ser humano. Os estoicos acreditavam que a vida é um processo constante de crescimento e aprendizado. Ninguém é perfeito e ninguém jamais será. Mas, se você aparecer, fizer o seu melhor e continuar seguindo em frente, estará vivendo em alinhamento com os princípios do estoicismo. Estará escolhendo o progresso em vez de paralisia. Estará focando no que pode controlar: seu esforço, sua integridade e sua disposição para aprender com os erros. Deixar de lado o perfeccionismo não significa se contentar com a mediocridade. Não significa parar de se importar ou de se esforçar para melhorar. Significa reconhecer que bom o suficiente muitas vezes é exatamente o que é necessário, e que o progresso importa muito mais do que a perfeição. Significa dar a si mesmo permissão para começar, mesmo que seja de forma desordenada, para tentar, mesmo que possa falhar, e para celebrar o que você conseguiu, em vez de se concentrar no que não conseguiu. Imagine viver cada dia sem precisar da validação de ninguém, sem se preocupar com as expectativas externas ou opiniões alheias. Parece libertador, não é? É exatamente isso que os estoicos nos ensinam: cultivar uma fortaleza interna, uma fonte de força e confiança que não depende do mundo exterior. Para começar, é fundamental refletir sobre o que realmente importa para você. Muitas vezes, nos perdemos tentando agradar os outros, buscando a aprovação de pessoas que, no fundo,
pouco conhecem ou compreendem quem realmente somos. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E os pensamentos que você escolhe nutrir são aqueles que determinam sua liberdade. Quando deixamos de viver para os outros, começamos a viver para nós mesmos. Mas isso não significa ignorar as pessoas ao nosso redor ou se tornar insensível. Pelo contrário, trata-se de agir com autenticidade e integridade, oferecendo o melhor de si sem esperar nada em troca. Afinal, o reconhecimento verdadeiro não vem do mundo exterior, mas da sua própria consciência limpa. Na prática, isso pode começar com pequenas mudanças. Faça algo que realmente ama, sem postar nas redes sociais ou contar para ninguém. Observe como se sente. É nessa simplicidade que está a verdadeira conexão com quem você é, sem filtros, sem máscaras. A liberdade de não precisar provar nada para ninguém é uma das maiores conquistas que você pode ter. Lembre-se, a busca por aprovação externa é uma corrida sem fim. Quanto mais você corre atrás, mais distante ela parece estar. Mas, ao virar o foco para dentro, ao cultivar sua própria aprovação, você descobre um poder que ninguém pode tirar de você. É o começo de uma vida mais plena, mais consciente e, acima de tudo, mais livre. Ao abraçar essa liberdade interior, você começa a perceber que não precisa estar em conformidade com os padrões impostos pela sociedade ou atender às expectativas que outros colocaram sobre você. Esse é o momento em que a verdadeira transformação acontece. Você deixa de ser reativo às opiniões externas e passa a ser o autor da sua própria história. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava a si mesmo que o universo é imenso e que a maior parte do que nos preocupa é insignificante quando visto sob essa perspectiva maior. Ele dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que deveria ser um bom homem. Seja um. Essa é a essência da filosofia estoica. Ação prática em vez de preocupação vazia. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer hoje para viver de acordo com meus valores, independentemente do que os outros pensam? A liberdade de não buscar validação traz também um profundo senso de paz. Pense nas vezes em que você se desgastou mentalmente, repassando conversas, tentando agradar ou antecipar reações alheias. Toda essa energia pode ser redirecionada para coisas que realmente importam: seus projetos, seus relacionamentos mais genuínos, seu crescimento pessoal. Isso não significa que você deve ignorar o mundo ou se isolar. O estoicismo não é uma filosofia de indiferença, mas de discernimento. É sobre distinguir o que está sob seu controle e o que não está. A opinião dos outros pertence à segunda categoria, algo que você não pode governar. No entanto, como você reage a essas opiniões está totalmente sob seu poder. Um exercício prático é imaginar o pior cenário possível. O que aconteceria se você não recebesse a validação que busca? A resposta geralmente é: quase nada. A vida continua. E muitas vezes, o que achamos ser um julgamento severo dos outros não passa de um reflexo de nossas próprias inseguranças. A realidade é que as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com você. Por isso, pratique o desapego. Foque no que você pode controlar: sua própria conduta, suas decisões, sua visão do mundo. Com o tempo, você perceberá que a liberdade não está em se destacar aos olhos dos outros, mas em viver com integridade, fiel ao que você acredita. À medida que você avança nessa jornada de liberdade interior, começa a perceber que viver sem buscar aprovação externa não apenas alivia o peso das expectativas alheias, mas também abre espaço para você se concentrar no que realmente importa. Isso não é sobre ignorar os outros, mas sobre valorizar sua própria visão de mundo, cultivando o que Marco Aurélio chamava de cidadania universal, uma vida guiada pela razão e virtude, em harmonia com o cosmos. Quando você para de se preocupar com o julgamento alheio, surge uma clareza que permite focar naquilo que lhe traz propósito. Esse é o verdadeiro poder: ser movido por sua essência, e não pelas opiniões passageiras de outros. Essa mudança não acontece da noite para o dia, mas, com prática, cada escolha consciente fortalece sua liberdade. E lembre-se, a busca pela validação externa é como correr atrás do vento. Quanto mais você tenta agarrá-lo, mais ele escapa. Mas quando você para e se alinha com sua própria verdade, percebe que já tem tudo o que precisa. Por fim, deixe o ensinamento estoico guiar sua reflexão diária. Faça o que deve ser feito, com o melhor de si, e aceite o resultado com serenidade. Essa é a verdadeira liberdade. Se você gostou desse conteúdo e quer explorar mais ideias filosóficas que transformam a maneira como vivemos, inscreva-se no Horizonte de Ideias. Aqui,
Continuamos juntos nessa jornada para crescer, aprender e expandir horizontes. Até a próxima reflexão.